tarde, boa noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida, a tua casa, o lugar onde você está. Estamos falando de Davi, o homem segundo o coração de Deus, e Davi, depois que casou-se com Abigail, ainda mais uma vez Saul foi atrás dele e ele novamente poupou a vida de Saul, teve a chance de matá-lo. E depois dessas circunstâncias, da morte de Samuel, desses acontecimentos, Davi disse consigo mesmo: eu vou acabar sendo morto por Saul aqui na terra de Israel. E foi. Novamente, agora Davi não estava sozinho, ele estava com um grupo, de soldados, embora eram homens, alguns eram homens de guerra mesmo, mas com todas as famílias foi lá para Gate. E o rei o acolheu e deu para ele uma cidade, Davi não queria ficar lá no território, junto com na sede do reino de Gate, ele não quis ficar na cidade. Então o rei Aquis deu uma cidade para Davi morar com o seu grupo. E ele foi para a cidade. O nome da cidade, Ziclag. O que significa Ziclag? Eu quero dizer para você que o inimigo nunca te dará uma coisa boa. Ziclag significa jugo de opressão. Então, Satanás nunca vai te dar alguma coisa boa. Você pode pensar que se você estiver no erro, obedecendo a Satanás, você vai receber alguma coisa boa. Mas você estará enganado, porque Satanás nunca dá nada para ninguém sem ter algo escondido, oculto, atrás do que ele está dando. E esse homem, rei perverso, um rei filisteu, ele deu a cidade de Ziclag, significa jugo de opressão. E de fato, então Davi saía e guerreava contra outros grupos de pessoas e matava todo mundo para mostrar para o rei que trazia os despojos e falou assim: onde você guerreou? Eu ataquei o sul de Israel, ataquei o leste de Israel, ataquei alguma parte lá de Israel e trouxe os despojos. A razão porque ele matava todas as pessoas para que não houvesse alguém que delatasse. Quando você está no território do inimigo, você age de forma sem escrúpulos. Você tem que ficar fazendo negociações erradas, e essa é uma razão porque Davi ali, estava fazendo coisas tão absurdas, e no entanto era o que ele podia fazer naquele momento. Os filisteus então vai à guerra contra Israel, e agora Saul, está do outro lado e Davi está do lado de cá. Como vai ser isso? Enquanto o exército dos filisteus estava indo, os príncipes dos filisteus disseram ao rei Aquis que não queria Davi no exército, porque lá no meio da guerra Davi poderia querer reconciliar com Saul e se voltar contra eles, então eles não queriam Davi lá na guerra. E Davi então voltou com seu exército. Do outro lado estava Israel e estava o rei Saul, desviado de Deus, afastado de Deus. Não tinha mais Samuel para consultar, não havia profetas ali que tivessem palavra para ele. Ele tentou consultar o Senhor com as pessoas que estavam lá perto dele, que tinha
né, o oráculo de Deus, porém o Senhor nada falou. Então Saul foi atrás de um médium, de uma mulher, para consultar. E quando lá ele chegou, se você ler o texto, você vai ver que houve uma série de coisas. E aí então ele teve que se disfarçar para isso. Então, quando ele consultou, aquela palavra não era Samuel falando com ele, sim o diabo. O diabo pode se manifestar e aparecer, se transformar até em anjo de luz, quanto mais na aparência ou na voz de Samuel para um vidente que está à mercê, né? Então, o diabo ainda deu lição de moral: você vai morrer, você está sofrendo porque você se afastou do Senhor e tal. Bom, houve a batalha, e nós vamos falar daqui a pouco dessa batalha, mas antes nós vamos falar da volta de Davi a Ziclag. Quando Davi voltou com seu grupo a Ziclag, a cidade estava em chama e os amalequitas tinham roubado todas as pessoas, mulheres, as crianças, todos que estavam ali foram levados como prisioneiros. Aí os soldados que estavam com Davi, aqueles homens amargurados, queriam matar Davi. Davi então se fortaleceu no Senhor. Olha para você ver, diante de tal angústia, perdeu a sua família, os seus filhos, e tinha a responsabilidade dos outros também. Aqueles homens que podiam ajudá-lo estavam querendo matá-lo. E então Davi se fortalece no Senhor, consulta, e o Senhor disse: vai que você vai alcançá-los. Então Davi sai com os homens, 600 homens, e de repente eles estão muito cansados. Ficam 200 homens para trás porque estão desfalecidos, ficam com a bagagem e os outros vão sem a bagagem. Acharam um egípcio, servo de um amalequita, que eles largaram para trás porque estava doente, e cuidaram dele até que ele pôde falar por onde eles estavam indo. A Bíblia diz que eles alcançaram o grupo, que atacaram o grupo e não perderam nada e ainda tiveram grandes despojos daqueles amalequitas. E ao voltarem para aqueles 200 que estavam lá, os homens maus falaram assim: não, nós não vamos, você vai ter a tua família de volta, mas os despojos você não vai ter. E Davi falou assim: não, eles também vão ter os despojos do mesmo jeito. Então, mesmo num momento difícil, num momento terrível, o homem segundo o coração de Deus, ele vai usar o coração para julgar as situações. A razão diria que aqueles que não foram à guerra, que ficaram com a bagagem, não teriam direito, porque eles não lutaram pelos despojos, mas eles guardaram a bagagem e eles não foram por um motivo, e eles pertenciam àquele mesmo grupo, àquele mesmo exército que estavam passando os sofrimentos todos juntos. Então Davi pôde compreender essa situação e também abençoar aquelas pessoas com as riquezas que eles conseguiram. Davi vence os amalequitas, né? Davi destrói e leva toda a sua família de volta. E Saul, então, ele morre, né? Alguns dizem que Saul se suicidou, né? Pelos textos não dá para saber de fato quando ele se joga sobre a lança. Ele não consegue morrer, e um amalequita que vem, que é seu escudeiro, e acaba... O seu escudeiro não conseguiu matá-lo, ele pediu que o escudeiro matasse.
Aí o escudeiro não conseguiu. Então ele se jogou sobre a sua espada e o escudeiro fez a mesma coisa em lealdade a ele, a Saul. Mas daí então o Amalequita relata a seguinte história para Davi. Eu vi Saul revolvendo em seu sangue e ele me disse, a vida ainda está em mim. Me mata para que eu não morra pelos incircuncisos filisteus. E o Amalequita então o matou e foi contar a Davi. Então, eu entendo que ele tentou o suicídio, mas na verdade ele foi morto por um incircunciso amalequita. Não filisteu, mas amalequita do mesmo jeito. Incircunciso. Quando Saul cai, então no pensamento humano, normal, natural, racional, aquele que queria me matar morreu, pular de alegria. Na verdade, Davi fica inconformado com a morte de Saul e do seu amigo Jonatas, pois ele de fato amava Saul, ele não entendia porque Saul tinha tanta inveja dele. Quando você é segundo o coração de Deus, o ódio ele não passa a ter espaço dentro do seu coração. Por quê? Para ser segundo o coração de Deus, você tem que fazer como Davi, manter uma comunicação. E a Bíblia diz que se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, a nossa oração não será aceita. A oferta de expiação pelo pecado não será aceita. Ou seja, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas é condicional. Se andarmos na luz, diz a Bíblia, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, Davi, por mais que ele fosse injustiçado, traído, perseguido, ele não tinha ódio de Saul, ele amava Saul. Afinal, toda a oportunidade que ele teve veio de Saul. Ele amava servir ao rei, ele amava servir o povo de Israel e amava o rei de todo o seu coração. Lealdade, fidelidade existe no coração de uma pessoa que é segundo o coração de Deus. E o caso de Davi é bem distinto. Davi faz até um cântico de lamentação a respeito da morte de Saul e de Jonatas. Davi, então, até elogia as pessoas de Jabes que enterraram o corpo de Jonatas e de Saul, que ficaram pendurados lá no muro da cidade. E o que nós aprendemos da vida de Saul, da vida de Davi até aqui? Saul, por mais que o invejasse, por mais que eu vejo pessoas tentando se defender, né, atacando aqueles que estão falando mal ou não. Se você é segundo o coração de Deus, o Senhor luta as tuas guerras. Você não precisa ir se defender, brigar com alguém, buscar para dar satisfação a você. Quando você é segundo o coração de Deus, o Senhor luta as tuas guerras. O Senhor é que te protege. Era o caso de Davi. Tudo que Davi fazia, ele consultava o Senhor. Davi era um homem perfeito? Não. Nós poderíamos enumerar até agora várias falhas de Saul, de Davi, aliás, por causa da sua angústia, da sua aflição, das circunstâncias que ele estava. Mas ele não fazia as coisas, não errava intencionalmente.
Quando ele cometia um erro, era dependendo da circunstância e angústia ou de não saber o que fazer naquele momento. Nós passamos por isso e nós precisamos entender que Deus não mudou, Deus jamais vai mudar. Ele é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, tanto para juízo quanto para graça, tanto para a bênção quanto para punir o erro. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Nos vídeos da frente, nos vídeos que vão se seguir, você vai entender isso que eu estou falando. Que Deus abençoe a sua vida e que você busque, se esforce para ser um ser humano segundo o coração de Deus. Deus abençoe a tua vida.